Paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Aqui é seu irmão em Cristo, Dimael. Quero deixar uma palavra para o seu coração nesta tarde, que está em Mateus 17, a partir do versículo 14. Vai falar a cura de um lunático. Certa vez Jesus subiu ao monte, e ali, chamado Monte da Transfiguração, e ali ele se transfigurou. E veio Elias e Moisés, falavam com Jesus. E depois que Jesus desce do monte, chega um pai e clamando e pedindo socorro a Jesus para que expulsasse o demônio do seu filho, dizendo que muitas vezes o demônio tinha lançado seu filho na água, no fogo, tentando destruir o seu filho. E falando a Jesus que trouxe seu filho, pediu aos discípulos de Jesus para curá-lo, para expulsar o demônio, e eles não puderam. Jesus vai exclamar e dizer: geração incrédula, até quanto vos sofrerei? Trazei o jovem até mim. E levaram até Jesus. Jesus expulsou o demônio ali do jovem. E aí nós vamos aprender que às vezes nós queremos expulsar demônios, nós queremos fazer a obra de Deus, e muitas das vezes não temos a condição de fazer, de expulsar, de curar, de pregar, porque aqui nos ensina a palavra de Deus que Jesus, dizendo ao seu discípulo, depois de tudo acontecido, os discípulos vieram até Jesus questionar: Senhor, mas por que nós não conseguimos expulsar o demônio do jovem? Aí Jesus vai dizer: por causa da vossa pequena fé. Porque se você tiver fé como um grão de mostarda, falar a este monte: se arranque daqui e jogue-se ao mar, e ele obedeça, vai obedecer. Então ali o que aconteceu foi falta de fé. Só que aí Jesus acrescenta: mas esta carta de demônio não sai senão pela oração e pelo jejum. Então aprendemos que é a fé que move todas as coisas. É através da fé que Deus age. Mas ali os discípulos faltavam fé a eles. Então, e Jesus ensinando, dizendo que é pela oração e pelo jejum que essa casta de demônio sai. Mas muitas das pessoas hoje em dia enfatizam muito o poder do jejum. E é poderoso o jejum. Mas o jejum em si não tem poder algum, a não ser de aumentar a nossa fé. Junto com a oração, quando a gente ora, jejua com os motivos certos, com a intenção correta, este jejum, esta oração, esta arma espiritual que Jesus nos ensinou, essa prática da oração e jejum combinado, ela aumenta a nossa fé e também a nossa autoridade, porque primeiro Jesus falou que lhes faltava fé. E quando Jesus vai expulsar o demônio, ele expulsa o demônio porque ele tinha autoridade. Então, o que nos falta hoje é fé e autoridade para expulsar demônios, curar enfermos. Então, o que o jejum faz na vida do crente, do cristão, é aumentar a fé. Porque se uma fé pequena resolvesse tudo, então Jesus não questionaria os discípulos, dizendo a eles homens de pequena fé, ou seja, criticando a pequena fé deles. E em outros casos, Jesus vai elogiar a fé de alguns, por exemplo, o centurião ali de Cafarnaum em Lucas 7, ele tinha um servo que estava doente e, sabendo que Jesus tinha chegado a Cafarnaum, pede aos judeus para ir até Jesus e pedir que Jesus fosse até a sua casa para curar o seu servo que estava doente. E os judeus, os fariseus ali da época, foram até Jesus e falaram: Senhor, vai lá e ajuda ele, porque ele é um homem bom, ele ajudou nós a construir a sinagoga, ele merece que o Senhor cure o seu servo. E Jesus ouviu e estava indo até a casa do centurião. Só que no meio do caminho o centurião mandou uns
outros servos e dizendo a Jesus: Senhor, não se incomode em entrar debaixo do meu telhado, mas dizei uma só palavra e meu servo sarará. Por que que ele disse isso? Porque ele era um centurião, ele estava debaixo de autoridade e ele também tinha autoridade. Então ele conhecia o que é autoridade. E ele, falando essa palavra, Jesus vai dizer, elogiar a fé dele, falando: nem em Israel achei tamanha fé. Ou seja, a nossa fé, ela tem que crescer. Uma fé pequena não resolve todas as coisas. Jesus também vai falar sobre uma mulher cananeia que ela tinha uma filha endemoniada e ela foi até ele para pedir que Jesus expulsasse o demônio da sua filha. Só que ela chegando, Jesus não deu atenção, não ouviu ela e ela começou a: Senhor, me ajuda a clamar. E Jesus não deu ouvido. Só que de tanto ela insistir, Jesus vai falar para ela: ó mulher, os pão não é digno, não é bom que se lance os pães dos filhos aos cachorrinhos. E aí aquela mulher vai dizer: mas Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Ou seja, ela foi humilde, reconhecendo que ela era uma mulher gentia, que a salvação era para judeus primeiramente, mas ela não queria muita coisa, ela não queria nada assim que aos olhos humanos nós queremos, ela queria simplesmente as migalhas. E aí Jesus, vendo o testemunho de fé dela, vai elogiar a fé dela, dizendo: mulher, grande é a tua fé, vai, seja feito como tu creres. E aí a gente entendemos que Jesus vai elogiar a fé de alguns e criticar a fé, elogiar a fé grande de alguns e criticar a fé pequena de outros. Então, o que a gente aprende? Quando a gente ora, quando a gente jejuma com a intenção correta, com um verdadeiro motivo, que eu creio que o principal motivo, a principal prioridade da gente jejuar, buscar a Deus, é orar, jejuar, é para conhecer a Deus, para conhecer quem Deus é, para saber e entender o propósito de Deus para a nossa vida. E aí, quando a gente abre um jejum, a gente tem que sempre focar em conhecer a Deus e saber os seus planos para a nossa vida. Só que muitas das pessoas, eles não jejuam da forma correta, jejuam com a intenção errada no coração, e aí muitas vezes não acontece, não recebe mais fé, não recebe autoridade, mas que nós possamos, através desta palavra aqui, que está em Mateus 17, versículo 14, depois você pode dar uma lida aí, e ver que Jesus, ele tinha autoridade, e nós também podemos ter autoridade, através dessas práticas, através dessas ferramentas espirituais que Jesus nos ensinou através do exemplo. E, irmãos, eu tenho experimentado que o jejum, ele é muito bom para a nossa carne. Por quê? Porque quando a gente está em jejum, a gente vai mortificar a nossa carne vai ser afligida e aí a gente vai ter domínio sobre ela. Quando a gente está com vontade de comer, de se alimentar, e a gente, por decisão própria, fala: não vou me alimentar, então a gente está tendo domínio sobre a nossa carne, ou seja, a nossa carne está sendo mortificada. Automaticamente, quando a gente tem alguma fraqueza na carne, a gente vai estar mais forte para lutar contra qualquer tipo de fraqueza, um pecado oculto, sexual, de inveja, de maledicência, qualquer tipo de pecado, orgulho, soberba, que a gente tenta lutar vícios e a gente não consegue se libertar deste vício, deste mal. O jejum, ele nos fortalece, ele, quando a gente aflige a nossa carne, quando a gente renuncia à comida, automaticamente Deus, ele envia uma força espiritual para a nossa vida e a gente consegue, vai se libertando, vai sendo fortalecido ali na presença de Jesus e abandonando os vícios, reconhecendo as nossas fraquezas, os nossos pecados e se arrependendo e conhecendo a Deus. Como eu falei, o propósito principal da gente jejuar é para buscar o Senhor, conhecer a Deus. Só que depois que a gente ora, jejua com a intenção correta, que é para buscar a Deus, a gente pode acrescentar um propósito secundário, que seja cura de
uma enfermidade, libertação de um vício, transformação de vidas, restauração de casamentos, N motivos. N pedidos a gente pode pedir por uma porta de emprego, para que Deus abençoe financeiramente o seu negócio. Então a gente pode acrescentar vários propósitos secundários, mas lembrando que o propósito principal é buscar a Deus e conhecer a sua vontade. E aí a gente recebe tanto fé e autoridade. E, irmãos, o inimigo da nossa alma, ele tem medo. Acontece três coisas quando a gente está no propósito verdadeiro, correto, com a intenção correta no coração de jejuar. O inimigo, ele fica com medo, não de nós. Ele fica com medo por quê? Porque a partir do momento que a gente abre mão de alimentar para se entregar a Deus, para se consagrar a Jesus, para buscar o Senhor, o inimigo, ele fica com medo porque quando nós abrimos mão disso, Deus, ele vem sobre as nossas vidas e ele nos dá autoridade. E aí o inimigo fica com medo de quem jejua. Não porque nós somos melhores, porque estamos jejuando, não, mas por causa dessa prática, nós reconhecemos que não podemos vencer o inimigo, não podemos derrotá-lo, mas quando a gente abre mão de alimentar, de comer e afligir a nossa alma, aí a gente reconhece que nós dependemos de Jesus, que nós precisamos dele, o inimigo fica com medo. Essa é a primeira coisa que acontece quando a gente está em jejum. Segunda coisa que acontece, o inimigo, ele vai contra-atacar contra mim e contra você. Quando ele vê que a gente está jejuando, ele vai criar situações para a gente desistir do jejum. Por exemplo, você está num dia de jejum e consagração, busca a Deus, daqui a pouco ele vai colocar na tela do seu celular um vídeo impróprio, um vídeo indecente, vai colocar pessoas para tirar a sua paz, para trazer contenda na sua casa, no emprego onde você trabalha. Até na igreja ele cria situações para você pensar assim, não está valendo a pena, não está dando certo, eu estou passando fome à toa, vou desistir desse jejum. E aí ele vai e coloca fraqueza, coloca desânimo, coloca pensamentos negativos, que não vai dar certo, que não vai funcionar. E aí tem pessoas que não entendem isso, desistem, mas é um contra-ataque do inimigo, porque ele não fica feliz quando a gente jejua. Terceira coisa que acontece, primeiro, ele fica com medo, só que aí depois ele vem contra-atacar, e quando ele vê que ele contra-ataca e não consegue nos parar, fazer a gente desistir do jejum, ele negocia. Como assim? Ele negocia, por exemplo, você faz um propósito de jejuar 24 horas, para buscar Deus, propósito principal, por um propósito secundário, por exemplo, uma cura. E aí você está lá naquele propósito de jejuar 24 horas, sem comer e sem beber. E aí ele vem e coloca na sua mente, não, você vai ficar doente, você está fraco, entrega, 12 horas já está bom, já resolve. E aí você entrega o jejum. Aí você abre outro jejum de 48 horas ou de 3 dias só tomando água. E aí você está com um dia lá de jejum tomando água, e aí o inimigo começa a colocar na sua mente, você vai ficar fraco, você vai desmaiar, você vai adoecer, e aí ele está negociando com você, aí você não entende, a gente não entende que é ele negociando, a gente entrega o jejum. Então, isso que acontece, mas se nós perseverarmos até o fim, quando a gente abrir um propósito de jejum, você faz da maneira correta, abre o propósito para buscar a Deus e automaticamente Deus vai vir sobre nossas vidas, vai nos encher. O que acontece quando a gente está em jejum? No momento que a gente está jejuando, a gente só sente fraqueza, dor de cabeça, irritação, senso de raciocínio lento, a gente fica triste, desanimado, por causa que a carne está sendo afligida. Mas a gente não pode desistir, a gente tem que continuar até o fim, até chegar ao propósito que a gente decidiu. E aí, o que acontece depois do jejum? A gente volta a alimentar e a gente fala, não aconteceu nada, não tive nenhuma experiência, não vi anjo, não vi fogo, não vi nada, só senti dor de cabeça, tristeza, angústia, desânimo. Irmãos, é assim mesmo. O jejum, lá na frente, você vai colher os frutos do jejum que a gente faz
com o propósito correto, verdadeiro. A gente vai ficar mais sensível para ouvir a voz de Deus, a gente vai ficar quebrantado, a gente vai enxergar pecados que a gente não enxergava antes, a gente vai receber autoridade, fé, como a palavra de Deus está nos falando hoje. Então, nós temos que ir até o fim e cada dia mais a gente vai tendo experiências. Eu já tive várias experiências, não no momento que eu estava jejuando, mas depois de muito tempo, porque eu perseverei em jejuar, em buscar a Deus. Outro dia eu venho aqui para contar as experiências que eu tive através de jejuar, de buscar a Deus. São muitas experiências. Então, que você seja encorajado através deste vídeo a jejuar, a buscar a Deus, porque o Senhor deseja que nós jejuamos. Amém? Deus abençoe, que essa palavra possa ter falado ao seu coração. Em nome de Jesus, tenha uma ótima tarde.